E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Caio Vinícius e eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês ao nosso curso Design para Social Media. E nessa primeira aula, a gente vai começar falando, na verdade, nesse primeiro módulo, a gente vai começar falando sobre a parte conceitual do design para social media. E nessa primeira aula, a gente vai entender alguns conceitos básicos para a gente conseguir fazer não só um layout, né, uma arte bacana, mas a gente fazer uma arte, né, criar um layout que ele seja otimizado para conversão. Mas a gente vai falar sobre isso dentro dessa aula, passo a passo, para ficar bem tranquilo para vocês entenderem. Então, vamos começar. Então, pessoal, o que é o design para social media, né? Então, o design para social media é o layout, né, ou o design, ou a sua arte, otimizada para conversão. E como eu deixei aqui, as empresas não sobrevivem de likes. Mas, poxa, Caio, o que é essa conversão? Então, existem vários tipos de conversão, eu deixei aqui os mais comuns. Então, uma conversão pode ser um clique, pode ser uma compra, pode ser simplesmente uma leitura, pode ser fazer uma ligação, pode ser uma mensagem e pode ser um pedido de orçamento. Eu quero dizer com em conversão, pessoal, é o seguinte: às vezes, quando você faz uma arte, às vezes não, todas as artes que uma empresa que te contrata para você prestar o serviço de para fazer artes para social media, essa empresa ela quer alguma coisa. Ou ela está fazendo arte para divulgar um produto, ou uma arte para divulgar um serviço. Então, se ela está fazendo aquela arte, se ela está te contratando para fazer aquela arte, ela está esperando um retorno. Que seja, como eu coloquei, ou um clique para a pessoa clicar naquele anúncio e saber mais sobre alguma informação, ou uma compra para a pessoa clicar naquele anúncio e comprar algum produto ou adquirir algum serviço, que seja uma leitura, o seu cliente quer que você faça uma arte que chame a atenção do público dele para uma leitura. Pode ser uma ligação, então você fez a arte ali, no final tem ali um texto, né, chamando para a pessoa fazer uma ligação. Pode ser receber uma mensagem e pode ser um pedido de orçamento. Então toda a arte ela vai ser voltada para alguma conversão. E como eu falei aqui, ó, as empresas não sobrevivem só de likes. Ou seja, não adianta só fazer arte bonitinha se ela não tem nenhum tipo de conversão por trás. O seu cliente provavelmente não vai sobreviver simplesmente com likes e comentários dentro do Facebook ou do Instagram, enfim, das redes sociais, ok? Sempre tem que ter um layout otimizado para conversão. Então vamos ver como isso funciona na prática. Então eu deixei aqui uma imagem que eu busquei na internet. A gente vai fazer uma análise prática dessa arte. Então a arte que ela tá bonita, tá uma arte bem feita, mas eu coloquei aqui algumas melhorias que poderiam ser feitas nessa arte. Então eu coloquei aqui, ó, o posicionamento do elemento principal, no caso aqui o sanduíche, tá certo que ele aqui, ó, esse posicionamento tá até legal. Porém, porque o fundo aqui tá desfocado, tem bastante foco aqui na frente. Porém, com esse posicionamento, esse texto precisaria estar com uma diagramação melhor, mas eu vou falar mais sobre isso. Então, beleza, o posicionamento do elemento principal poderia ser melhor. A escolha da fonte também poderia ser melhor, porque a fonte ela não tem muito contraste. Como vocês podem ver aqui, ó, o pingo do i pegou em cima do experimente, então ficou uma coisa meio que apertada, meio bagunçada. Tem dois tipos de fontes aqui que não combinaram muito. É uma fonte que ela não tem contraste com a imagem, a cor da fonte também não tem contraste com a imagem. As fontes, os textos estão se embaralhando aqui, ó, estão invadindo o espaço do outro, então acho que poderia ser melhor. Mas vamos lá. A escolha das cores também dessa fonte não foi legal. Faltou encapsulamento, que eu vou falar mais sobre isso nas próximas aulas, mas faltou encapsulamento. A diagramação também não ficou legal, olha só, tudo para a esquerda aqui, ficou pegando um pouco em cima da imagem, não ficou muito bacana. E a conversão, no caso aqui, a conversão que eu falei, que seria o desejo de comer, né? Para a pessoa ir até esse restaurante ou essa lanchonete aqui, né? Ficar com aquela vontade de falar, poxa, vou chamar minha namorada, vou chamar meu amigo pra gente ir nesse lugar pra gente comer um sanduíche assim. Então, é uma imagem que tá bonita, tá atrativa? Mas daria para melhorar bastante. E um outro elemento que eu esqueci de colocar aqui seria o espaço em branco, a área de respiro, que ela também não tem, mas vamos continuar que a gente vai entender isso melhor. Então eu fiz aqui, ó, como ela poderia ser feita. Então as melhorias que poderiam ser aqui, eu tinha que tirar esse texto aqui, as melhorias que poderiam ser feitas nessa arte. Então esse texto aqui vocês ignoram, pessoal, por favor. Mas enfim, como poderia ser feito? Então, maior destaque no produto, vocês podem ver, ó, aqui o produto tá com bastante destaque, mas nem tanto quando você compara com o fundo. Então ele tá parecendo legal, mas o fundo perdeu um pouco do contraste.
Opa! Beleza, então maior destaque do produto, uma diagramação mais criativa. Então, olha só, experimente, né? O mesmo texto, esse aqui é o mesmo texto, pessoal. Experimente sair da dieta, mas só de vez em quando. Então, olha, experimente, diferente, ó. Então, esse experimente aqui, ele já serve até para falar experimente o sanduíche, né? Então, experimente sair da dieta com destaque, né? Mas só de vez em quando. Então, olha só, a diferença da diagramação já muda bastante. O maior contraste, então, olha só, o contraste entre o texto e o fundo, entre o produto e o fundo. A imagem também é uma imagem bem atrativa. O espaço em branco para você descansar os olhos. Então, o que seria esse espaço em branco? Seria essa zona aqui, pessoal, onde não tem nada. Então, nesse caso aqui, ó, se você for prestar atenção, toda a área aqui, ela tem um espaço em branco, mas ele é bem pequeno, porque toda a área aqui, ó, tem muita variação de tonalidade. Então, o seu olho, né, a sua visão não descansa. Aqui, ó, como a tonalidade é praticamente uniforme, tem várias áreas para o seu olho descansar, para a sua visão descansar. Então, isso ajuda o público até entender melhor o que está sendo mostrado. Quando tem muita coisa, muito elemento, o seu olho não consegue identificar onde termina tal elemento, onde começa outro elemento. Então, aqui fica bem mais fácil. A gente sabe que isso aqui tudo é fundo, é background, e aqui estão os elementos. E como eu falei aqui, ó, encapsulamento, ó, como eu falei que precisava nessa arte. Aqui, ó, o encapsulamento está aqui, ó, que seria basicamente você colocar alguns elementos, você colocar, fazer uma vinheta, vamos dizer assim, para puxar o olhar do público, né, para o centro da imagem, para onde você quer que a visão dela fique. Então, se você ficar olhando só para esses cantinhos aqui, só para os sanduíches, o que estão aqui no canto, ou seja, essa vinheta, vamos dizer assim, né, o encapsulamento, você não tem uma sensação tão agradável do que se você olhar para o meio. Então, esses hambúrgueres aqui, ó, esses elementos que a gente coloca de canto para fazer o encapsulamento, eles fazem com que a sua visão seja puxada para o centro da imagem, ou para onde a gente quer que seja. Nesse caso, o centro. Na maioria das vezes é o centro da imagem. Mas eu vou falar mais sobre isso, né, na parte de encapsulamento. Então vamos lá, mostrei como era e como poderia ser feito, né? Então vamos continuar. Aqui eu vou falar agora sobre os elementos do design para conversão. Então agora o primeiro elemento é o encapsulamento. Então agora eu vou explicar de uma forma bem mais prática o que seria esse encapsulamento. Então olha só, encapsulamento é basicamente isso aqui, ó. Tem o papel de guiar a visão do público para o produto ou pessoa, né? A informação principal da arte que está presente ali dentro do layout. Então olha só, esse aqui é como se fosse uma vinheta mesmo. Deixa eu pegar um exemplo prático aqui para vocês verem, ó, da Ponto Frio. Então eu vou abrir a imagem aqui. Deixa eu só dar um zoom maior. Então olha só, aqui no Ponto Frio, eles utilizaram encapsulamento com esses cifrões aqui, ó. Aqui é um, aqui é outro e aqui é outro. Vocês podem ver que esses aqui, ó, especificamente esses três, esse e esse, eles foram colocados no canto e eles têm um desfoque, ou seja, eles fazem com que a sua visão venha para cá. Eles ajudam com que a sua visão venha para cá. É algo meio que automático. Então você não vai ficar olhando para os cifrões. Se você ficar olhando para cá, ó, a sua visão automaticamente vai querer vir para cá. Ele guia o seu olhar, né? É como se fosse um tubo. Então é como se fosse um encapsulamento, uma cápsula mesmo. Então aqui é a mesma coisa. Você não consegue ficar olhando, você não consegue ficar olhando para cá, ó. Isso aqui vai fazendo a sua visão chegar até no centro, que é onde está a informação principal do layout. Então a gente faz isso muito dentro das artes para social media. Nesse caso aqui, ó, eu utilizei alguns sanduíches, beleza? Mas vamos lá. E tem outras maneiras, eu vou mostrar para vocês nas aulas práticas, onde a gente vai construir as artes, né? Então, eu vou mostrar para vocês lá de uma maneira mais detalhada e mais prática. Então, vamos continuar. As cores também, né, pessoal? Então, aqui, ó, lembrando que essa apostila vai estar disponível para vocês utilizarem sempre que vocês forem fazer um novo projeto, para vocês utilizarem como uma leitura complementar. Mas a gente tem que entender também, ó, essa questão das cores, beleza? Entender os sentimentos que as cores provocam é fundamental. Porém, no design de conversão é necessário que as suas cores também tenham um contraste com a plataforma onde foi postada. Por exemplo, se você vai postar no Facebook, é lógico que você não vai fazer um layout todo azul, porque as cores do Facebook são cores azuis. Então sua arte tem que chamar a atenção do público. Então naquele momento que ele está ali rolando o feed de notícia dele, o público do seu cliente está rolando o feed de notícias, e ele se depara com a arte azul, que está na mesma tonalidade do azul do Facebook,
provavelmente não vai despertar a atenção nele, não vai ligar o quesito de atenção no cérebro. Então você tem que utilizar cores que tenham a ver com o significado da arte, né? Mas que também causem esse impacto, né? Essa atenção no público do seu cliente. Contraste com os elementos da arte, a sua cor também tem que ter. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, as cores que eu utilizei, olha só, o amarelo, ele tem contraste com o fundo. Ele também tem contraste com o sanduíche. O branco também tem contraste com o fundo. Então, você utilizar cores que tenham contrastes, senão a sua arte, o seu layout vai ficar muito apagado. E, lógico, né, as suas cores têm que estar dentro do contexto da arte. Voltando mais uma vez naquele exemplo do sanduíche, o amarelo é uma cor que está sempre presente quando a gente está falando sobre comida, né? Porque é uma cor quente. O amarelo, o vermelho, o laranja são cores quentes que aceleram o metabolismo, o nosso metabolismo, né? O metabolismo humano, causando aquela sensação de fome. Então, olha só, o amarelo está presente aqui. Aqui, ó, um pouco de laranja. Vocês podem ver uma luz um pouco laranja saindo do hambúrguer, de trás do hambúrguer. O vermelho do tomate já acelera também o metabolismo. Aqui o laranja por cima aqui essa tonalidade meio alaranjada por cima aqui do pão. Então, são cores que estão presentes. Se eu colocasse esse texto, por exemplo, sair da dieta de verde ou de azul, já estaria totalmente fora do contexto de comida, né? Então tem que prestar atenção nisso também. Então, beleza, nessa parte de cores é isso, né? Como eu falei, o documento vai estar disponível para vocês. Vamos passar aqui para o próximo passo. Olhar direcionado, pessoal. Isso aqui também é bem bacana. O ser humano tem uma tendência de se identificar imediatamente com outro ser humano e, em alguns casos, imitar o seu comportamento. Então, quando você faz alguma arte, não é toda arte que você vai fazer que vai precisar disso, mas quando você faz alguma arte que tem a possibilidade de você utilizar a imagem de uma pessoa, né? Principalmente se for um rosto, e principalmente se essa pessoa, esse rosto, estiver olhando para algum ponto específico, o seu olhar ou o olhar do público do seu cliente vai direto para onde essa pessoa está olhando. Então, olha só, quando eu volto essa imagem aqui, ó, a primeira coisa que a gente vê, que a gente vai perceber, é o rosto do ser humano, né? No caso dessa mulher. E aí a gente vê que ela está olhando para cá, ó. E aí, se tivesse alguma coisa aqui, ó, por exemplo, um texto, poderia estar escrito não olhe, a gente olharia imediatamente para lá, porque a gente está vendo que ela está olhando para algum lugar. E automaticamente a gente vai querer olhar também. Então, a mesma coisa de quando você está na rua e você vê um monte de gente olhando para o mesmo lugar, tipo, olhando para cima. Se você vê umas 3 pessoas olhando para cima, assim, com o olhar fixado, olhando para o céu, você pode até não olhar, mas você fica curioso para querer olhar. Você fica com muita vontade de olhar. Então, isso é natural do ser humano. E como eu falei aqui, ó, o ser humano tem tendência de se identificar imediatamente com outro ser humano. Então, artes, pessoal, que sempre tem o rosto de uma pessoa, que tem uma pessoa presente no layout, o nosso cérebro tende a ser mais, como eu vou dizer assim, a perceber mais rápido. Chama a atenção do nosso cérebro mais rápido. Porque o ser humano, se tiver uma imagem de um cachorro e uma pessoa, o nosso cérebro vai identificar primeiro a pessoa, porque a gente se identifica melhor com outro ser humano, beleza? Isso não sou eu que estou dizendo, isso aprendi com algumas técnicas de marketing digital, mas vale para as artes aí que vocês forem aplicar nas suas artes aí para social media. E também, ó, como eu disse, também vale lembrar que as pessoas se conectam com pessoas, como eu acabei de dizer, os rostos humanos, faces humanas. Os rostos humanos são extremamente atrativos para o cérebro, tranquilo? Como disse, o cérebro tende a se identificar mais com outro ser humano. Espaço negativo ou espaço em branco. Isso aqui toda arte tem que ter, pessoal. Então, o espaço negativo ou espaço em branco é aquele espaço utilizado para descansar o olhar, né? Como eu falei lá na arte do hambúrguer. É também conhecido como uma zona de respiro. Ou seja, para não ficar aquele negócio tão carregado, porque às vezes você abre um projeto, um layout, e você nem sabe para que você olha. Não tem como você distinguir a diferença entre onde começa uma coisa, onde termina outra, né? Como eu falei, você não sabe onde começa um elemento, onde termina um elemento. Então você sempre tem um espaço em branco, que não necessariamente precisa ser branco, por exemplo, aqui ele é preto, eu utilizei essa imagem aqui justamente por isso, mas é o espaço em respiro, ou seja, espaço em branco é aquele espaço que não está preenchido com nada. E quais são as vantagens de você trabalhar com espaço em branco, né? Com espaço negativo? Você vai conseguir ter um descanso para os olhos, como eu deixei aqui. Você vai conseguir evidenciar ainda mais a informação principal, no caso,
dessa imagem esse casal, né? Então aqui, se aqui tivesse com um monte de coisa, por exemplo, a foto dos convidados aqui, a igreja no fundo, né, como é um casamento, algumas pétalas de rosa e tal, isso chamaria a atenção da gente também. Então, se a nossa atenção aqui agora está 100% no casal, provavelmente se tivessem outros elementos, essa atenção de 100% poderia cair para algo tipo 70%, 60%. Então, dentro de um Facebook, por exemplo, a gente tem muita coisa. Então, a sua arte tem que chamar a atenção do público imediatamente, porque senão passa e você perdeu o público. A sua arte não foi tão assertiva. Então, não é só fazer uma artezinha bonitinha, pessoal. E outra vantagem do espaço negativo é que você deixa o layout mais limpo e mais leve. Então, olha só o quanto o layout fica bem mais leve. Se tivesse aquele monte de coisa, ia ficar um layout totalmente carregado e totalmente poluído. Então, com o espaço negativo, né, você consegue evitar isso também. Mais um exemplo que eu encontrei aqui, pessoal, na internet, que também foi do Ponto Frio, que eu achei bem legal. Opa, esse aqui também dá. Olha só, eles têm muito espaço em branco. Tá vendo? Ó? Eles têm aqui, ó. Só que no caso não está em branco, né? Tá rosa. Mas olha só, tá tudo clean. Então você tem bastante texto, a gente vai falar sobre isso também. Eu vou até usar essa imagem como exemplo depois. Mas olha só, tem bastante texto aqui, ó. Tem muito texto. Mas a área que está em branco, ou seja, a área que não tem nada, ela compensa. Então, por mais que aqui tenha bastante texto, ó, o fundo está bem tranquilo, o layout tá limpo. Então não é. Tem lugar para você descansar os seus olhos. Então você, ó, tá vendo aqui onde acaba o texto, tem uma zona de respiro aqui, ó, até começar as imagens. Acabou as imagens, tem mais uma zona de respiro aqui embaixo. Nas laterais sempre tem uma zona de respiro, então não tá encostando aqui nas laterais, né, para dar aquela sensação de tensão. Então tá tudo limpo, tá um layout clean, tá um layout leve e esse espaço aqui em branco que não tem nada, faz a sua atenção ser mais voltada aqui, ó, para os produtos, ou seja, a informação principal do layout, né, da arte, do anúncio, tanto o texto quanto as imagens. Então sempre trabalhe com espaço negativo, pessoal. Nunca preencha, não saia preenchendo todo o espaço. Então muitas pessoas às vezes tem um espacinho, ela quer colocar alguma coisa. Sobrou mais um espacinho aqui, quer colocar mais outra coisa. Então até se o seu cliente falar, pô, mas está muito em branco aqui, sobrou espaço, você fala, não, isso aqui, esse espaço em branco é justamente para trazer a atenção do público para a área que está preenchida, ou seja, o produto, os textos, as informações principais. Show de bola? Então, vamos continuar aqui. E aqui, para a gente finalizar essa parte dos elementos do design para conversão, tem o direcionamento com setas. Isso aqui, pessoal, não é toda a arte que vocês vão utilizar, mas já fica aqui a dica como vocês podem utilizar e como isso pode ser eficiente também, beleza? Então, utilize setas para indicar uma informação ou instruir o público a tomar uma decisão. Por exemplo, como eu deixei aqui, ó, nessa imagem, nesse print, aqui poderia ser, por exemplo, uma página de uma fotógrafa, só um exemplo. Então aqui ela tem a capa dela bonitinha e aqui poderia ter um botão, por exemplo, ó, saiba mais, como eu já fiz até na minha página, saiba mais. Aí tá escrito o botão saiba mais, mas talvez a pessoa não veja o botão saiba mais, mas ela veja a sua capa. É lógico, o tamanho é diferente, é lógico que ela vai ver primeiramente a capa. Nessa capa você poderia colocar uma setinha escrito, ó, clica aqui, surpreenda-se, e a setinha vem para cá. Então, a seta, ela chama atenção. Nesse caso, a seta aqui está em preto para fazer contraste com o fundo que é branco. Então, se fosse outra cor, você poderia utilizar uma seta de outra cor também. Por exemplo, se fosse um laranja, você poderia utilizar uma seta azul, só um exemplo. Isso aqui não vale só para a capa. Às vezes você tem um anúncio, por exemplo, esse aqui do Ponto Frio mesmo, ó, esse tipo de anúncio aqui. Geralmente aqui embaixo tem um botão, ou de saiba mais, ou comprar agora. E aqui na arte você poderia colocar, ó, clique no botão abaixo, uma setinha, tipo essa que eu coloquei aqui, ó, e clique no botão abaixo. É lógico que isso vai depender da necessidade do seu cliente, né? O seu cliente vai te falar o que ele quer. Mas se for para vender alguma coisa, se for para entrar em contato, para mandar uma mensagem ou para ligar, poderia ter um botão aqui de chamada para ação para ligar, né? Que o Facebook já disponibiliza esse tipo de serviço. Então, o botão ligar agora. E você vem aqui e coloca uma setinha, ó, faça sua ligação agora. E a setinha apontando para o botão. Beleza? Então é só para mostrar para vocês que o direcionamento com setas também é muito eficiente, mas, como eu disse, vai depender muito da necessidade do seu cliente, do projeto que ele está te apresentando, e aí você vai decidir se é necessário você utilizar uma seta ou não, mas ajuda também no layout para conversão. Beleza? Então,
Na próxima aula, pessoal, a gente vai começar a falar sobre a escolha das imagens, sobre as imagens que a gente utiliza dentro dos layouts, porque a imagem ela faz total diferença dentro do seu projeto, ok? Então é isso aí, espero vocês na próxima aula, fiquem com Deus e aquele abraço.